Isaías, capítulo de número 6. Isaías, capítulo de número 6. Eu estarei lendo do versículo 1 até o versículo de número 8. Isaías, capítulo de número 6. Você pode me acompanhar pela sua Bíblia, pelo telão, pelo seu telefone. Vai dizer assim a palavra do nosso Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, ou ao redor dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Versículo 4. Os umbrais das portas se moviam com a voz do que clamava. Eu vou repetir esse versículo, essa parte. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. Perceba que é a voz dos serafins que vai trazer um balanço ali para aquele templo. Voltando. E o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, eu estou perdido, ou estou perecendo em outras versões, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado foi perdoado. Versículo 8, para a gente terminar. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Queridos, como eu disse, eu vou precisar um pouco da sua atenção. Essa palavra meio que pastoral para a nossa vida. Hoje é o primeiro domingo do ano de 2024, e eu orando, Deus ministrou algumas coisas no meu coração. E hoje eu vou falar sobre a visão do profeta Isaías e o nível de relacionamento que ele teve após essa visão. Porque eu acredito que a geração que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos vivendo, nós precisamos crescer em Deus, subir níveis espirituais. Falar do profeta Isaías é falar de um profeta que por muitas vezes não teve credibilidade no local que ele vivia. Se nós formos ler um pouquinho da história do livro do profeta Isaías, a gente vai perceber que Isaías passou um período de 3 anos. Quantos anos? Quantos anos? 3 anos. Andando nu, em cima de colinas e de montes. Tu vai confiar num profeta como esse? Seja sincero, irmãos. Você confiaria em alguém que estivesse nu agora, por aí pelo monte, falando, profetizando? Isaías passou um período da sua vida nu, profetizando, em colinas e montes, mas era um propósito de Deus, para mostrar para Israel, para ajudar a situação que o povo vivia. Isaías é muito interessante porque ele é um dos profetas, ou o profeta que mais profetizou sobre o Messias. Toda profecia é algo futurístico,
é algo que vai acontecer lá na frente. Mas quando Isaías vai profetizar, parece que a profecia de Isaías está acontecendo no presente ou no pretérito, no passado. Por exemplo, quando ele vai falar que o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu, que deu para dar vista aos cegos, para libertar os cativos. Isso só aconteceu com Jesus há 700 anos lá na frente. Então quem olhava as profecias do profeta Isaías, muitas delas, não todas, ficava sem entender, ficava confuso, porque nada estava acontecendo no período que ele estava falando. E o profeta Isaías profetizou muitas coisas sobre o Messias, coisas que se cumpriram, coisas que estão se cumprindo e coisas que ainda vão se cumprir. O que eu acho lindo em Deus é que o profeta morre, mas a profecia ainda continua de pé. Pode passar o tempo que passar, pode acontecer o que acontecer. Quando Deus promete algo para alguém, acontece no tempo de Deus. Então não fica preocupado não, se alguém profetizou na sua vida, ele não está nem mais na igreja, talvez está até desviado. Já aconteceu comigo, irmão. O irmão profetizou na minha vida, esses dias eu estava fazendo, e eu vi ele, está desviado. E eu virei para ele e falei, rapaz, o que tu profetizou naquele dia, aconteceu mesmo. E ele está desviado. Porque Deus não depende do profeta para cumprir aquilo que ele te prometeu. A promessa é vinculada em Deus. Se ele disse que vai acontecer, vai acontecer. Então o profeta Isaías é um profeta meio biruleibe, né? Meio doidão, olhando nos olhos carnais. Mas ele é um dos profetas, ou o maior dos profetas. Alguns historiadores vão dizer que Isaías, por ter 66 capítulos, é como se fosse uma mini Bíblia, onde tem diversos conteúdos que mostra a pessoa de Jesus, que revela a pessoa do Cristo. Isaías vai profetizar, vai falar. Isaías é envolvido com o ministério. A sua esposa, por mais que nós não saibamos o nome dela, nós sabemos que ela era uma profetisa, porque está escrito no livro do profeta Isaías. Os seus filhos é envolvido no ministério. Isaías é tão de Deus que ele vai colocar o nome dos filhos através de uma mensagem que ele tinha que passar para o povo de Judá. Isaías também tinha um sangue real. O texto que nós acabamos de ler é um texto que começa dizendo que no ano que morreu o rei Uzias, Uzias é parente de Isaías. E o que eu acho lindo nesse texto é que já começa dando essa informação. No ano que morreu o rei Uzias. Quem era Uzias? Dobra a sua atenção, em nome de Jesus. Uzias começa a reinar em Judá aos 14 anos. Quantos anos? 14. Uzias vai reinar por 52 anos. Se a gente for dar uma olhada em 2 Crônicas, capítulo 26, vai narrar a trajetória de Uzias. Uzias era um rei que, quando assume, pega um reinado no vermelho, destruído. Mas ele se envolve com Deus, de uma tal maneira que Deus vai sentar no trono junto com Uzias, e vai fazer Uzias prosperar. Uzias começa a crescer em Deus. Uzias começa a ter um relacionamento com Deus tão profundo, que Deus começa a dar vitórias para Uzias. Uzias vai crescer no seu exército, na sua capacidade bélica. Uzias vai estar preparado, por quê? Porque tudo que Uzias fazia, ele consultava ao Senhor.
E aqui eu quero te dar um conselho: não faça nada sem antes consultar a Deus. Não faça nada nesse ano de 2024 sem colocar Deus em primeiro lugar. Enquanto Uzias colocou Deus em primeiro lugar, Uzias prosperava, crescia, se fortalecia. Uzias crescia em todos os ambientes da sua vida. Mas chega um momento que a Bíblia vai dizer... Estou olhando para o tempo aqui, tá, gente? Que Uzias se sentiu superior no seu coração. Uzias, ele vai colocar no seu coração, ele vai se achar no direito de ser melhor do que ele pensava que era. E aí começa a decadência de Uzias. Uzias, ele vai estar com seu coração tão soberbo, que ele vai, a Bíblia diz que ele vai entrar no templo. Irmãos, Uzias é rei. Uzias era temido em toda circunvizinhança. Uzias tinha moral. As pessoas não queriam ser inimigo do reinado de Uzias. As pessoas iam lá e ofertavam. Os inimigos ofertavam. Olha que loucura. Porque quando Deus está na vida de uma pessoa, até quem não gosta, abençoa. Até quem não vai com a tua cara, te ajuda. Mas tem uma hora que ele entra no templo e ele tem uma grande ideia: eu vou queimar incenso e vou fazer sacrifício. Depois você confere, 2 Crônicas, capítulo 26, vai estar narrando essa história, e você vai entender o que eu quero dizer. Porque o povo de Israel estava confiante em Uzias, e eles estavam tão confiantes no rei, que estavam esquecendo do rei dos reis. Eles estavam olhando tanto para a terra, pelaquilo que ele conseguia conquistar, pelaquilo que eles conseguiam ver, que eles estavam esquecendo de depender de Deus. Uzias entra no templo. Ele vai queimar, vai pegar o que eu acho interessante é que ele vai pegar no incenso, ele vai pegar nas coisas santas de Deus, e Deus não pega ele na hora. Aí um profeta, e aí os sacerdotes entram, num total de 80 sacerdotes, fala assim: Uzias, vai embora daqui, você não pode fazer isso. Uzias vai ser confrontado por sacerdotes fiéis a Deus, que não se rende para o rei Uzias. Irmão, isso é lindo. Sabe por quê? Porque Uzias manda da porta para fora da igreja. Da porta para dentro, quem manda é Deus. Você pode ser o que você quiser lá fora, mas aqui dentro a gente é servo do Deus Todo-Poderoso. Não tem ninguém maior do que ninguém. Da porta para dentro, quem manda é o Senhor, é o Rei dos Reis. Quem manda é o Deus Todo-Poderoso. Uzias vai tentar. Imagina sacerdote, irmão. O rei Uzias era o rei mais temido daquela época. Eles vão enfrentar Uzias. E o que vai acontecer? Deus vai ferir Uzias, vai colocar uma lepra na sua testa. E aí a Bíblia diz que Uzias, ele sai do templo. E quando a gente fala de lepra, normalmente no Antigo Testamento era para marcar, era para dizer: aquela pessoa é rebelde, aquela pessoa é desobediente. Deus vai marcar Uzias na testa, a ponto que Uzias não vai voltar para o reino. O trono de Uzias fica vazio.
Durante 15 anos, está todo mundo aqui? Diz amém. Calma que eu vou começar, calma. Durante 15 anos, Uzias fica fora do trono. E um rei fora do trono é sinal de fraqueza. Um rei fora do trono é sinal de fragilidade, desordem. O trono de Uzias está vazio porque ele desobedeceu a Deus, porque ele quis ir em encontro a Deus. E uma coisa que eu aprendi com Deus é que Deus é um Deus de limite. Moisés, em Êxodo capítulo de número 3, quando ele vê a sarça pegando fogo, ele vai se aproximar de Deus. Aí Deus vai dizer: tu vai só até aqui, tira a sandália dos teus pés. Com Deus, irmãos, é cada um no seu quadrado. Uzias, ele vai fazer aquilo que não competia a ele a fazer. E aqui fica outro conselho para você: não faça aquilo que Deus não mandou você fazer. Cada um tem uma função específica. Cada um tem um tratar com Deus específico. Alguns Deus chamou para pastorear, outros Deus chamou para servir, outros Deus chamou para poder dar um copo de água, dar um abraço. Não tente ultrapassar os limites de Deus, porque toda vez que eu tento ultrapassar limites de Deus, Deus coloca um limite em mim. Toda vez que eu tento passar as barreiras que Deus colocou, Deus faz questão de me marcar e dizer aonde Ele quer que eu esteja. O trono está vazio. O povo de Israel está com medo. Uzias morre. E aí Isaías vai ter uma visão. Isaías vai dizer: e no ano que eu vi, e no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Olha a experiência. Eu te falei que Uzias era como se fosse um amuleto do pessoal, do povo de Judá. O povo confiava em Uzias. Enquanto Uzias não morreu, Isaías não teve uma experiência com Deus. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que tem um Uzias que impede dele ter uma experiência mais profunda com Deus. Talvez o pregador aqui que vos fala tem um Uzias que não me faz enxergar mais longe daquilo que Deus tem para mim. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui porque Ele quer marcar uma experiência contigo diferenciada. Ei, meu irmão, esse ano de 2024 vai ser um ano de você viver e ver experiências sobrenaturais com Deus. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E o que ele vai ver? Ele vai ver Deus assentado no trono. Eu te falei que um trono vazio é sinal de desordem. É um sinal de fraqueza. A primeira coisa que Isaías vê é o Senhor no trono. Você acha que isso é coincidência, irmãos? Era Deus tentando passar uma mensagem para Isaías. Isaías, por mais que aí na terra esteja uma bagunça, não tem rei, o trono está vazio, eu quero que você olhe para cima e veja que eu ainda estou no controle de todas as coisas. Ei, meu irmão, posso te dar uma palavra de tranquilidade?
Hoje você pode dormir tranquilo. Fica sabendo que Deus ainda está no trono. Ele ainda está na direção da tua vida. Ele ainda está na direção da tua casa. Ele ainda está na direção da tua família. Deus está sentado no alto e sublime trono. O trono é tão grande, ele não sabe descrever o que é sublime. Se alguém souber me dar uma definição de sublime, no final você me conta. Não dá. Isaías olhando e dizendo: esse trono eu nunca vi igual. Como esse eu nunca vi. E olha que Isaías já teve experiência com Deus. Mas só dá para ver o trono de Deus quando eu entendo que Osias precisa morrer na minha vida. Não tem como eu viver 2024 com as mesmas práticas de 2023. As práticas erradas precisam morrer na minha vida. As práticas erradas precisam morrer na sua vida. Você não pode carregar, você não pode querer viver um extraordinário de Deus fazendo as mesmas coisas que você veio fazendo no passado. Deus está dizendo para você: eu vou me revelar para você de uma forma específica, mas Osias precisa morrer dentro de você. Quem quer viver experiência com Deus nesse ano? Quem quer viver, quem quer subir de nível com Deus? Eu falei: Deus, na virada do ano, eu falei: Deus, eu não quero viver da forma que eu vivi 2023. Eu quero ter experiência contigo. Eu quero ver o que Isaías viu. Eu quero sentir o que o apóstolo Paulo sentiu. Eu quero ouvir o que os profetas ouviram. Eu quero mais profundo contigo. Deus vai se revelar para Isaías. Mas nós não podemos ser usados por um Deus que nós não conhecemos. Muitas vezes a gente pede: Deus, me usa. Se nós não tivemos uma experiência ainda com Deus, como é que a gente vai ser usado por alguém que a gente não conhece? Isaías está dizendo: nesse ano que Osias morreu, foi um ano marcante. Por quê? Porque eu tive uma visão, eu tive uma experiência com Deus sobrenatural. Sabe qual é o problema hoje? Tem muita gente iludida, que acha que teve um encontro com Deus, mas teve um encontro com a igreja, que teve um encontro com um grupo. Tem muita gente dentro da igreja que nunca conheceu, nunca viu, nunca teve uma experiência com Deus verdadeira. Mas esse ano, irmão, eu quero profetizar sobre você: se você não teve uma experiência, Deus vai fazer você viver. Você não vai ser mais como você era antes. Essa visão foi um divisor de água na vida de Isaías. Isaías teve uma transformação. Esse é um ano de nós termos uma transformação em Deus, de nós se convertermos realmente. Amém, irmãos? Glória a Deus. Isaías vai ter essa revelação, ele vai ver Deus. Deus vai se revelar a ele. E aí a Bíblia diz que na visão de Isaías, ele vai ver o Senhor no trono, mas ele vai ver os serafins ao redor do trono. Por algum momento Isaías tira os olhos do trono e vai olhar para aquilo que está ao redor do trono. Isso é muito lindo, irmãos. Eu não vou ter tempo para poder falar sobre isso,
Os serafins, ele tem 6 asas. A origem da palavra serafim é hebraica, que dá a entender que é anjos que flamejam, que é de fogo. E a visão de Isaías, ele vai dizer que vai ver anjos com 6 asas. 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e 2 voavam. Eu acho isso lindo, porque os anjos, eles estão ali adorando ao Senhor, mas eles não são presos a Deus. Eles entendem que o melhor lugar para se ficar é perto do Senhor. Eles entendem que o melhor lugar é estar perto de Deus. Eles não estão presos a Deus, mas eles dependem de mostrar que Deus é glorioso. Eles fazem questão de entoar louvores e adoração para Deus, dizendo: o Senhor é santo, Ele é santo, santo, e Ele é o Senhor dos exércitos. Isaías não consegue ver o rosto. Isaías não consegue ver os pés. Quando a Bíblia fala de rosto, vai falar de identidade, muitas vezes. Era como se os serafins dissessem: quem precisa aparecer não sou eu, quem precisa aparecer é o santo. Quem precisa aparecer não sou eu. Aí a gente vê muitos pregadores, muitos cantores, muitas pessoas que se aparecem muito mais do que Deus. Os serafins não, eles entendem que a glória tem que ser dada a Ele. Eles entendem que quanto mais escondidos eles estão, mais Deus aparece. Aí João Batista vai dizer: importa que Ele cresça e que eu desapareça. Deus precisa crescer na minha vida. Isaías vai ter essa visão. Ele vai dizer que os serafins, eles gritam, clamam, a ponto de as estruturas tremer. Irmãos, os querubins faziam a estrutura tremer através da adoração. Veja que não é Deus que faz tremer, é a adoração deles. Então esse negócio que o culto foi frio, que o culto foi ruim, que isso foi aqui, foi assim, isso não é bíblico, porque o culto quem faz sou eu. É eu que tenho que adorar a Deus, sou eu que tenho que clamar a Deus, sou eu que tenho que prestar o culto para Deus, a forma que o meu coração estremece. Ele vai ver tudo aquilo, e eu já estou terminando. Ministério de louvor, pode subir, estourei o tempo. Ele vai dizer assim: ai de mim, que vou perecendo. Os meus olhos viram o Senhor. Isaías no capítulo 1, ele vai dizer: esse povo não conhece a Deus. Ai desse povo, porque não conhece a Deus. No capítulo 2 ele continua dizendo, falando do povo: ai desse povo, porque ele não serve a Deus como deveriam servir. No capítulo 3 Isaías continua falando sobre o luxo de Judá, falando da ruína que iria acontecer. Isaías continua acusando o povo. No capítulo 4, ele continua vaticinando o povo, dizendo, continua falando contra o povo. No capítulo 5, ele vai começar uma parábola, vai falar sobre a vinha. Parece que ele vai melhorar, mas no final ele diz que a vinha produziu espinho. E aí ele vai dizer, ai do povo de novo. Mas no capítulo 6, quando ele se encontra com Deus, as coisas mudam. Sabe por quê, irmãos? Porque quando eu bato de frente com Deus, quando eu entendo a palavra de Deus, a palavra de Deus é um espelho.
Enquanto Isaías ainda não tinha aquela experiência com Deus, ele estava apontando o erro dos outros. Mas quando ele se vê com Deus, quando ele bate de frente com a glória de Deus, ele percebe o seu erro, a sua falha. Quem anda e tem um encontro com Deus não tem tempo para ficar olhando o erro do outro, porque está perdendo tempo ou está se consertando primeiro. Isaías vai ter uma metanoia, uma mudança. No versículo de número 8, depois que ele tem essa experiência, depois que ele olha para as pessoas e diz: não é ele somente que precisa mudar, sou eu que preciso de mudança. Ele vai ter experiência com Deus. Todas as pessoas que bateram de frente com Deus, que teve um encontro com Deus, mudaram. Zaqueu mudou. Paulo no caminho de Damasco mudou. Muitos profetas mudaram. Os apóstolos, quando tiveram um encontro com Jesus, mudaram. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando com você nessa noite, mas essa noite é noite de encontro com Deus. Oh, meu Deus do céu, vou repetir isso aqui. Deus vai subir o teu nível espiritual nessa noite. Ei, você não vai olhar mais para os outros, você vai olhar para dentro de você. Você vai entender que a mudança começa aqui. Se prepare para mudar de nível. Você não suportou até aqui para continuar da mesma forma que você está. Deus quer elevar o teu nível nessa noite. Deus quer te levar para experiências mais profundas. Deus quer que você olhe para dentro de você. Você precisa de mudança. Eu preciso de mudança. Nós precisamos de mudança. Mas a nossa mudança só vai estar baseada na palavra de Deus. Irmão, não é o coach que vai te mudar. Ouvir coach é até bom, mas não muda. O que muda é a palavra poderosa do nosso Deus. E quando Isaías tem essa experiência, ele vai entender que ele precisava ser purificado por Deus. Nessa noite eu quero convidar você a vir aqui na frente. Você que precisa de uma mudança.